Um dos citados na operação é o bispo Bruno Leonardo, que atua como presidente da Igreja Batista Avivamento Mundial. Segundo a investigação, uma movimentação financeira da igreja. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, eu fui marcado aí numa postagem no canal do Fuxico Gospel, tanto na matéria do site do Fuxico, quanto no Instagram, a rede social que o Fuxico Gospel tem, sobre o bispo Bruno, que é presidente de uma igreja evangélica batista, né? A igreja batista lá. Eu fiz umas pesquisas aqui e pude perceber que essa igreja batista não é convencionada com a Convenção Batista Brasileira. É uma igreja batista independente, de mentalidade mais pentecostal por aí. Aí o que acontece? Nessa semana que passou, aconteceram algumas polêmicas envolvendo o bispo Bruno, relacionados ao PCC, coisa séria, tá entendendo? Então, há uma investigação em curso e o nome do bispo Bruno foi citado nessa investigação, coisa que a gente vai ouvir daqui a pouco ele falar, tá bom? A gente tá com a matéria, estamos com o vídeo para passar aqui. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Venha fazer parte dessa grande família de apologetas aqui no nosso canal. Presbítero Pedrosa, esse que vos fala, canal A Voz Apologética, uma voz clamando no deserto, ok? Então o bispo Bruno já se envolveu em algumas polêmicas que a gente já noticiou aqui. Tem a pulseirinha, né? Então, lembrado aí da polêmica da pulseira, a polêmica do carnezinho, tá entendendo? E outras coisas mais. Mas essa polêmica aqui, ela veio para arrebentar mesmo, como diz aqui no interior de Pernambuco, arrebentar a boca do balão. Então eu tô com duas matérias aqui, ok? Essa aqui me parece que é da semana passada e essa daqui é dessa semana, onde ele grava o vídeo falando sobre a situação. Primeiro a gente vai ouvir essa matéria aqui, tá certo? Onde ele está sob investigação, e depois a matéria em que ele postou lá o vídeo em questão, ok? Primeiro a gente vai para essa matéria aqui. Vamos lá, vamos ouvir essa matéria. Bispo Bruno Leonardo é citado em apuração por transação com alvo da PF. Com mais de 50 milhões de seguidores no YouTube, Bispo é citado em investigação sobre concierge da alta cúpula do PCC. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal citam em relatórios transações suspeitas entre a Igreja Avivamento Mundial, do Bispo Bruno Leonardo Santos Cerqueira, e uma empresa investigada por relação com o concierge da cúpula do primeiro comando da capital, William Barilha Gatti. O Bispo Bruno Leonardo tem mais de 50 milhões de seguidores em sua conta no YouTube, o que o coloca como um dos maiores youtubers do país. No Instagram, o religioso tem 9,7 milhões de seguidores. Ele é o responsável pela Igreja Batista Avivamento Mundial, sediada em Salvador, BA. As informações sobre as transações estão em documentos da Operação Mafiosi, que mira William Barilha Gatti, apontado como uma espécie de faz-tudo da cúpula do PCC e integrante de um grupo envolvido no tráfico internacional de drogas. O bispo, no entanto, não aparece como investigado no caso. A Gatti e outras 13 pessoas já foram denunciados pelo esquema de tráfico internacional de drogas, mas ainda são investigados por lavagem de dinheiro proveniente do envio de cocaína para a Europa. Fluxograma da Polícia Federal sobre transações suspeitas do bispo Bruno Leonardo. O empresário foi apelidado de concierge da cúpula do PCC por fornecer, segundo a PF, diversos serviços ao grupo criminoso. Entre eles, consta logística para a exportação da droga e uma rede de empresa que seria utilizada para a lavagem de dinheiro. Várias dessas empresas são citadas pela PF e foram alvo de relatórios do Conselho de Controle de Atividade Financeira, COAF, por causa de transações suspeitas. Uma delas é a Sarvai Locação de Veículos. Segundo a PF, trata-se de uma empresa de fachada utilizada para a lavagem de dinheiro do grupo criminoso.
Entre as transações suspeitas da empresa citadas pelo COAF estão 7 transferências da Igreja Batista Avivamento Mundial para a Sarvai no valor total de 2,2 milhões de reais. Abra aí. William Barilha Gatti, conhecido como concierge do crime, tem ligações com o pastor Valdemiro. Em conformidade com os dados obtidos a partir do afastamento do sigilo bancário e fiscal, identificou-se que a igreja realizou transferências para a Sarvai no valor total de R$ 2.225.000, sendo que as movimentações começaram em 6 de agosto de 2021, com o valor de R$ 635.000, e se encerraram em 5 de abril de 2022, diz a PF. De acordo com os investigadores, muito embora as transações somem mais de R$ 2 milhões e tenham sido efetuadas ao longo de 8 meses, entre 2021 e 2022, não foi localizada qualquer nota fiscal para justificar as transferências. Olha aí. Apesar desta expressiva quantidade de transações bancárias, não houve notas fiscais emitidas entre os envolvidos, ratificando o caráter de fachada da Sarvai Locação, diz a PF. A Sarvai é investigada na Operação Mafiosi e foi alvo de busca e apreensão por causa das suspeitas de lavagem de dinheiro. Defesa. A coluna fez contato com a defesa de Bruno Leonardo desde a segunda-feira 24/3. Em um primeiro momento, o advogado do bispo disse que as transações estão relacionadas à compra de veículos com notas fiscais registradas e que encaminharia uma posição oficial sobre o tema. O advogado, no entanto, não enviou posteriormente a posição oficial da defesa do bispo. Após a publicação da reportagem, o bispo publicou um vídeo em que afirma que a igreja comprou automóveis da empresa em 2021 e que as notas existem. Ele afirma ainda estar sendo perseguido. Ele ainda fez um paralelo do caso da compra de veículos com uma doação que fez ao Rio Grande do Sul em 2024. Ano passado, nós compramos R$ 2 milhões de alimentos para enviar ao Rio Grande do Sul. Eu também não conheço os donos da loja. A nossa equipe olhou, comprou e nós enviamos. Se daqui a alguns anos essa distribuidora estiver com algum envolvimento com coisas ilícitas, nós também estamos envolvidos porque somos clientes, questionou. Já leu todas as notas e reportagens da coluna? Pronto. Essa é a matéria que está lá no canal do Fuxico Gospel, onde o Bispo Bruno aparece como investigado. Aliás, deixa eu até trocar aqui. Não é o Bispo Bruno, é a transação citando o Bispo Bruno. A transação está lá. E o Bispo Bruno também. E é um envolvimento nisso aí. Olha, ele... Aqui neste vídeo que ele colocou lá no Instagram dele, tá aqui, ó, o primeiro vídeo, tá certo? Ele tentando explicar aí a questão da investigação. Eu vou soltar o vídeo aqui na íntegra, que eu baixei lá do Instagram dele. Fiz umas descaracterizações aqui, porque para não sofrer penalização por parte desse povo. Vamos lá. Nós alcançamos o número de 50 milhões de inscritos no YouTube. Para a glória de Deus, 50 milhões de vidas alcançadas. Porém, com isso, começaram a vir as perseguições. E é sobre isso que eu quero falar aqui e quero pedir a oração de todos. Recentemente, no dia 10 de março, para ser preciso, nós recebemos uma mensagem de uma jornalista do jornal Metrópolis, a senhorita Letícia Pili. Ela diz assim: entro em contato porque estou escrevendo uma matéria sobre a Operação Mafiosi da Polícia Federal, na qual é investigado um grupo especializado no tráfico internacional de drogas. Um dos citados na operação é o bispo Bruno Leonardo, que atua como presidente da Igreja Batista Avivamento Mundial. Segundo a investigação, uma movimentação financeira da igreja chamou a atenção dos investigadores. Não foi localizada nenhuma nota fiscal emitida que justificaria as transações. Bom, quando ela mandou essa mensagem para mim, e sabendo, nós entendemos que se referia a uma investigação com segredo de justiça, meu advogado, nosso advogado, tentou entrar no processo e não conseguiu. Segredo de justiça. O que foi que eu pedi a ele? Então vá lá em Curitiba, e converse com o delegado para saber o que está acontecendo. Porque se a pessoa ela não deve, não tem o que temer. Então meu advogado, ele foi em Curitiba, na superintendência da Polícia Federal, foi recebido pelo delegado do caso, que é o senhor Dr. Eduardo Vessas, e ele explicou
que a repórter tinha entrado em contato e o delegado ele disse, bom, a igreja não está sendo investigada. O que existe houve compras de várias pessoas para essa empresa e a igreja também comprou alguns automóveis em 2021. Inclusive, o delegado do caso, ele afirmou que existem registros que o nosso advogado foi em Curitiba, conversou com o delegado do caso que afirmou que a igreja não está sendo investigada. A repórter entrou mais uma vez em contato com o nosso advogado, mostrando a matéria e disse, vocês vão colocar uma matéria tendenciosa, porque existe a compra, existem as notas. Veja bem, ano passado nós compramos 2 milhões de reais de alimentos para enviar para o Rio Grande do Sul. Eu também não conheço os donos da loja. A nossa equipe foi, olhou, comprou, e nós enviamos. Se daqui a alguns anos essa distribuidora estiver com algum envolvimento com coisas ilícitas, nós também estamos envolvidos porque somos clientes. Não é essa mídia que nós queremos. Eu sei que existem pessoas da mídia que são profissionais, mas existem pessoas que estão levantando fake news, como é o caso dessa reportagem tendenciosa, que está me perseguindo, não sei porquê, porque eles, a todo momento, nós avisamos. Existe nota, nós temos as notas estão aqui. O nosso advogado levou as notas para o delegado e ele viu que existem as notas. Quem está falando que não existe nota é a reportagem, não é a Polícia Federal. Então aqui fica o meu repúdio, porque nos colocar uma pessoa, uma instituição séria, com envolvimento, colocar em uma reportagem que tem envolvimento com PCC, envolvimento com crime internacional, isso não existe. Você quer ganhar inimigos? Pregue a palavra de Deus, porque é isso que eu estou vendo acontecer. Mas eu peço às pessoas que acreditam em nosso trabalho, em nosso caráter, que ore por nós, que ore pela minha vida, ore pelo ministério, e nós seguimos pregando a palavra de Deus e levando a palavra do Senhor para todos os que precisam. Deus abençoe a todos. Pois bem, a minha questão aqui foi trazer essa matéria para que vocês tenham aí uma opinião formada sobre o que de fato está acontecendo. Vocês precisam comentar e é isso que eu gostaria que vocês fizessem. Comentem aí no rodapé deste vídeo o que vocês acham disso tudo. Minhas polêmicas com o Bispo Bruno são teológicas. Tá certo? Por quê? Porque o Bispo Bruno ele tem uma pegada teologicamente diferente da minha. Tá certo? O que o Bispo Bruno defende, eu particularmente julgo como ensinos que confrontam o que está escrito nas Escrituras. Tá entendendo? Ele trabalha muito uma pegada de prosperidade, confissão positiva, triunfalismo. E é justamente o oposto daquilo que foi pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inclusive, aqui no Instagram dele, para quem não viu, aqui no Instagram dele, ele tem um vídeo relacionado a isso aí. E eu separei até um material aqui para a gente falar sobre essa questão. Eu gostaria até de mostrar o vídeo aqui para vocês, para depois a gente ver. Eu vou falar sobre... Deixa eu só consertar a tela aqui, porque a tela ela ficou espaçosa, tá bom? Mas enquanto isso, eu vou soltar este vídeo, ok? Eu vou soltar este vídeo aqui para vocês verem. Deixa eu só preparar aqui para soltar este vídeo. Antes de soltar o vídeo, eu vou botar um desfoque aqui. Melhor botar um desfoque, não é isso? A gente bota um desfoque para não ter problemas com o pessoal. Pronto, botei um desfoque. Vou soltar o vídeo. Esse vídeo aqui, ó. Tem um versículo muito interessante no Salmo 23, versículo 5, que a Bíblia diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui fala de honra, a pessoa ser honrada, ser exaltada. Mas o que me chama a atenção é que o salmista diz, na presença dos meus adversários. Ele não diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus amigos. Bom, como o Bispo Bruno e muitos outros têm uma pegada pentecostal, neopentecostal por aí, girando em torno de uma teologia de prosperidade, de
confissão positiva, de triunfalismo, eles vão aplicar esse texto literalmente na vida da igreja. Quando na realidade o texto está praticamente relacionado com Jesus Cristo. Deus preparou uma mesa na presença de todos os inimigos de Jesus Cristo. Esse salmo está muito ligado com a pessoa de Jesus. Está entendendo? Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Deus estava com Cristo o tempo todo, mesmo ele trilhando o vale da sombra da morte. Alguns teólogos, eles fazem essa interpretação, dizendo que o Salmo de número 23 é uma referência direta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nas entrelinhas, a gente vê claramente que o salmista está falando algo em torno do Messias. Está entendendo? Mas essa turma que segue essa teologia de prosperidade, confissão positiva e triunfalismo tentam aplicar isso de forma literal na vida da igreja, promovendo assim falsas esperanças, falsas promessas, falsas expectativas de coisas que nunca acontecerão, irmão. Na presença dos que torcem por mim, mas ele diz, na presença dos meus adversários. Mas Deus é tão fiel que são as pessoas que querem ver o teu mal que serão as primeiras a verem Deus te honrar, a verem Deus te exaltar. Eu quero profetizar que você está para viver um tempo de exaltação. Deus já está preparando a mesa, Deus já está preparando o cálice e ele vai transbordar na tua vida. Por isso que existem pessoas que querem sair de algum lugar e Deus não permite. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito com você nesse lugar. E Deus diz assim, eu vou tirar você, mas só vou tirar depois que eu te honrar. Você crê? Toma posse nessa palavra? Escreva nos comentários. Amém. Pronto. Eu quis mostrar isso aqui para que você tenha noção de que o Bispo Bruno ele é um adepto da teologia da prosperidade. Eu queria falar um pouco sobre antropocentrismo, que é a questão do homem no centro. É essa a pegada que gira em torno da teologia da prosperidade, o antropocentrismo. O que seria o antropocentrismo? Está aqui, o antropocentrismo é um pensamento filosófico que coloca o homem como indivíduo central para o entendimento do mundo. Sem o homem, o mundo não tem razão de existir. O termo tem origem grega e em sua etimologia temos anthropos, que significa humano, e kentron, né? Centro. Logo, o homem está no centro. Antropologia. E esse ensino antropocêntrico gera justamente o quê? O triunfalismo, confissão positiva e a teologia da prosperidade. Ok? Triunfalismo é uma atitude caracterizada pela crença de que o grupo, a ideologia ou a religião de alguém é inerentemente superior a todos os outros. Isso é mais do que senso de confiança em suas crenças. É uma expectativa assertiva, às vezes agressiva, que suas crenças acabarão prevalecendo muitas vezes às custas dos outros. Triunfalismo. Ou seja, em tudo o homem irá triunfar. Que se você estiver passando por alguma provação, então alguma coisa está errada com a sua fé. Teologia não bíblica, né? Uma teologia antibíblica. Confissão positiva. A confissão positiva é a prática de dizer em alta voz que o que você quer que aconteça com a expectativa de que Deus tornará o que você falou em realidade. Isso foi ensinado muito por Kenneth Hagin, né, Benny Hinn e outros adeptos dessa teologia e contaminou o cristianismo como conhecemos, irmão. Ou seja,
você tem algum poder nas suas palavras. Isso é perigoso. Isso é altamente perigoso. E também temos a teologia da prosperidade, o evangelho da prosperidade, também conhecido como religião da palavra da fé. O fiel é encorajado a usar a Deus, enquanto a verdade do cristianismo bíblico é justamente o contrário, ou seja, a teologia da prosperidade anda no caminho contrário ao que Jesus Cristo ensinou, os apóstolos ensinaram, os pais da igreja ensinaram. Não existe teologia da prosperidade no Novo Testamento. No mundo você vai ter tribulação, ter aflição, mas tenha bom ânimo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Né? Paulo disse, escrevendo aos Filipenses, não digo isso como por vanglória, porque já aprendi a viver com o que tenho, né? Sei estar abatido, sei estar alegre, sei ter em escassez, sei ter em fartura, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a tribulação, né, momentos de intempéries, fazem parte de um cristianismo saudável, irmão, ensinado pelos apóstolos. Mas a teologia da prosperidade vem colocar um outro evangelho que não é o evangelho da graça, não é o evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas o que você acha disso? Qual a sua opinião sobre isso aí? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a teologia que o Bispo Bruno defende. Você acha que a teologia que o Bispo Bruno defende é uma teologia saudável? Ou a teologia que o Bispo Bruno defende promove falsas esperanças, falsas promessas, falsas perspectivas de coisas prometidas que nunca hão de se cumprir? É apenas palavras lançadas ao ar. Deixe sua opinião aí nos comentários. Gostaria de saber o que você pensa disso tudo. Uma vez mais eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho. Deus abençoe.